Uma demonstração de força do crime que São Paulo nunca havia visto. Até maio de 2006, o governo do estado minimizava o poder do primeiro comando da capital. O dia 12 daquele mês mudou isso, e mudou o estado para sempre. Era uma sexta-feira, quando os primeiros ataques a delegacias começaram. Ao final do dia, 10 agentes do estado estavam mortos. Nos 5 dias seguintes, mais de 300 prédios públicos seriam alvejados, 80 rebeliões explodiriam nas prisões e 59 policiais seriam assassinados. O número de civis mortos seria 10 vezes maior. Entre a população, a sensação era de choque e medo. Mas quem atuava na linha de frente do combate ao crime não se surpreendeu. Para esses agentes, os sinais estavam dados há tempos, principalmente depois que o Estado transferiu 775 presos, incluindo a cúpula da facção, para o presídio de Presidente Venceslau, de segurança máxima, no interior de São Paulo. Eu fiz uma denúncia do PCC na minha unidade prisional, nessa época eu estava lotado na P1 de Lavínia, e eu denunciei ali o avanço do crime organizado na unidade, né? Que por anos o Estado não reconheceu o PCC. Nós sabemos, né, que segurança pública, quando você não reconhece uma situação, você não combate. Paralelamente aos ataques nas ruas, as prisões começaram a pegar fogo. Foram 2 rebeliões no primeiro dia, 27 no segundo. No terceiro, 53 unidades estavam tomadas, com 383 reféns. O número só pararia de crescer quando 80 presídios já estivessem nas mãos dos presos. Na P1 de Lavínia ficou só um policial penal de refém. Os presos da cozinha deram toque para os policiais penais da cozinha, eles saíram, e quando um policial penal, inclusive o nome dele é Lenilton, ele fica no pavilhão 2, foi liberar uma visitante por raio 2, os presos pegaram ele. O sistema não estava preparado, e quem trabalhava nele sabia e alertava. Tinha uma trave de futebol que era de ferro. E nós denunciávamos isso para a diretoria. Não pode ter essa trave de ferro, porque essa trave de ferro, uma hora numa rebelião, vai ser usada contra nós. E foi. Eles arrebentaram a gaiola, arrebentaram um vidro que tinha na ratoeira ali, e conseguiram sair para pegar toda, né, tomar toda a cadeia. Aí eles foram abrindo pavilhão por pavilhão, que a diretoria mandou o pessoal evacuar, e muitas chaves ficaram por ali mesmo. Nas ruas, os ataques escalavam dia a dia. No primeiro dia, 11 distritos policiais foram alvejados, na capital, na Grande São Paulo e no interior. No dia seguinte, 52 ataques. No domingo, 93. Na segunda-feira, 116, o dia mais violento de toda a crise. Na linha de frente estava o delegado Nico, supervisor do Garra, Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, que naqueles dias coordenou centenas de policiais em respostas aos ataques. Eu convoquei todos os policiais, mesmo aqueles que tinham trabalhado à noite, aqueles que estavam de folga, todo mundo veio para a base. Eram quase 250 policiais, todo mundo vem para a base. E falei, agora ninguém sai mais daqui da base. A gente vai sair agora em comboio. Ninguém sai com viatura sozinho. A gente sai com 2 ou 3 viaturas. Não vamos deixar ninguém sozinho, porque a gente sabia que aquela noite iam precisar da gente. Anos depois, um depoimento de delegado obtido por um jornal revelaria que o encerramento dos ataques não foi obra apenas do aparato de segurança. Segundo a declaração, o governo paulista teria fechado um acordo com a cúpula do PCC para pôr fim à onda de violências, algo que a polícia sempre negou. Os responsáveis pelos ataques eram os chamados Bin Ladens, nome que os próprios criminosos usavam para se identificar. Homens convocados pela cúpula do PCC para matar, muitas vezes como forma de quitar dívidas contraídas com a facção dentro ou fora dos presídios. Entre as vítimas estavam pessoas que nada tinham a ver com o confronto. João Alberto da Costa tinha 40 anos e era bombeiro. Foi morto no dia 13 de maio enquanto estava de serviço no bairro dos Campos Elíseos, no centro da capital. Sua morte gerou comoção, até entre os próprios criminosos. Em uma gravação obtida por grampo telefônico, um detento classificou o crime como, abre aspas, sacanagem. Do outro lado da linha, uma mulher respondeu, ele salvava vidas. Os alvos não eram só policiais. Ônibus foram incendiados, agências bancárias atacadas, escolas esvaziadas. Na tarde de segunda-feira, a maior cidade do país simplesmente parou. Às 7 da noite, as câmeras de redes de TV mostravam São Paulo desertas, sem pedestres, sem carros, sem ônibus.
Era como se a cidade inteira tivesse obedecido a um toque de recolher que ninguém havia decretado. Débora Maria da Silva também sentiu esse clima. Era Dia das Mães. Ela não sabia ainda, mas seria o último que passaria com o filho. Meu filho morreu no toque de recolher do dia 15. O toque de recolher que quem estivesse na rua era inimigo da polícia. Esse foi o toque de recolher. Esse foi o chamado que veio pela população. Mas a gente vimos que a fala do secretário municipal de segurança de Santos era que Santos estava guardado e foi o dia que mais matou, inclusive meu filho. Foi aí que começou a chamada reação. Encapuzados saíram às ruas. E o alvo não era o PCC, era a periferia. Em 10 dias, 505 civis foram mortos. A maioria, moradores de áreas pobres. Entre eles, uma mulher grávida de 9 meses. Edson Rogério da Silva era gari. Tinha 29 anos. Era o filho de Débora. Insistimos e fizemos o velório dele. No velório dele, minhas irmãs falaram que tinha um carro preto para cima e para baixo. Mas aí, de repente, chega um rapaz e amigo dele falou assim, olha, eu vou contar como é que foi. Acabou a gasolina da moto dele, ele foi empurrando para o posto, ele me chamou para vir socorrer ele. E eu, na hora que eu estava descendo e cheguei no posto, ele tinha 2 viaturas da polícia dando baculejo nele. E depois que eles se afastaram, eu fui no encontro do Rogério. E ele foi no meu encontro também, assustado com cada olhão, falando assim, tu viu, tu escutou. Eles falaram assim, neguinho morreu, tu é ladrão. O amigo contou que depois da abordagem, Edson colocou gasolina na moto e foi embora. Não chegou a 1000 metros do posto. Meu filho falou que não devia nada para a polícia e que ele era trabalhador. E quando ele falou que era trabalhador, ele começou a tomar tapa na cara e bicuda, porque eles falaram assim, eu sou vagabundo, trabalhador, morreu ser ladrão. 1000 metros do posto, ele foi executado. Débora passou a investigar o caso por conta própria, mas esbarrou na falta de vontade policial. A câmera do posto de gasolina nunca foi recuperada. Nunca ninguém foi responsabilizado pela morte do rapaz. A dor de Débora se tornou luta. Ela fundou o movimento Mães de Maio, que há quase 20 anos cobra justiça por crimes daqueles dias. Eu fui procurar a primeira mãe que eu vi na televisão, não conhecia, era a Edinalva Santos. Aí eu falei para ela, vem que eu queria muito que a gente fosse atrás da justiça, conhecia pessoas. Mas a justiça, até hoje, não veio de forma igualitária. Um estudo da Clínica Internacional de Direitos Humanos de Harvard, em parceria com a ONG Justiça Global, expôs a assimetria. Mais de 85% dos casos envolvendo ataques a agentes públicos foram esclarecidos pelo Departamento de Homicídios. Já nos crimes contra civis com suspeitas de grupos de extermínio, o índice caiu para menos de 13%. E mesmo nos casos em que a Polícia Civil apontou policiais militares como responsáveis, a Corregedoria da PM arquivou os inquéritos, ou simplesmente afirmou não haver indícios de nenhum membro da corporação tendo participado dos crimes. As Mães de Maio levaram o caso à ONU e aguardam uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que deverá definir se os crimes de Maio serão reconhecidos como graves violações de direitos humanos e, portanto, imprescritíveis para fins de reparação. A gente precisa falar sobre a prescrição dos crimes o ano que vem. Então a gente denuncia, faz uma carta de denúncia junto com o Conecta para a ONU. 20 anos depois, muita coisa mudou. O PCC também. A facção que um dia incendiou São Paulo já não opera mais apenas nas prisões e nas periferias. Ela aprendeu a se mover nas sombras do Estado. E para o delegado Nico, negar isso seria repetir o mesmo erro do passado. Quem tem que encarar a realidade, né? Parece que a realidade ali não estava muito com o que estava acontecendo. E eu lembro que um diretor meu falou, você não pode falar que tem crime organizado aqui. Eu não posso falar, você entendeu? Né? Eu estou combatendo, eu estou na rua, eu não posso falar. Mas para quem viveu maio de 2006 por dentro do sistema, a pergunta que fica é outra.
O Estado aprendeu alguma coisa? Agora nós estamos vendo a terceira fase do crime organizado, ele mostrando uma outra fase, que está na Faria Lima, está no meio da política, está em prefeituras igual Guarujá. Então eles estão em vários meios, acompanhando os últimos eventos, principalmente com a Polícia Penal de São Paulo. Eu acho que o Estado não aprendeu muita coisa. Então, na prática, o que quer dizer na prática? A minha unidade prisional hoje, que ela foi construída em 91 para 500 presos. Aí, aqueles famosos puxadinhos que a gente sabe que o governo fez, a população lá aumentou para 1.100 presos. E hoje ela está com quase 2.000 presos.